Hoje, você vai ver Abraão como nunca viu antes. Não apenas como um homem de fé, mas como um general de guerra, empunhando a espada para salvar sua família. Em Lucas, Jesus vai enfrentar um exército muito pior do que 4 reis, uma legião inteira de demônios. Dia 7. O resgate começa agora. Bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. A leitura de hoje será Gênesis, capítulos 13 e 14, Lucas, capítulo 8, versículos 26 ao 56 e Salmos, capítulo 7. Prepare seu coração. Vamos começar. Gênesis, capítulo 13. Abrão e Ló decidem separar-se. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. A promessa de Yahvé a Abrão. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis, capítulo 14. 4 reis lutam contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Giom, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar.
Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedor-laomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Quedor-laomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote-Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádias, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedor-laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Abrão socorre Ló. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara, e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedor-laomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 56. A libertação de um endemoninhado. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago,
na fronteira da Galiléia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Portanto, Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Um homem gerazeno se torna discípulo. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se recomendando-lhe: Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. A súplica do dirigente da sinagoga. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. A cura de uma mulher no caminho. Nas proximidades, estava certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus, por trás, e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: Quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: Filha, a tua fé te curou,
Vai-te em perfeita paz. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Salmos, capítulo 7. Deus defende o justo. Canto de confissão de Davi. Entoado ao Senhor, acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de todos os meus perseguidores. Liberta-me. Que não me agarrem como leões e, levando-me para longe, me estraçalhem, sem haver quem me livre. Senhor, meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie, vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus. Estabelece o teu juízo designado. Reúna-se ao teu redor a assembleia dos povos. Das alturas reina sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou o seu arco e o aponta. Preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco como uma armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Assim sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá a sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Encerramos o dia 7. Hoje vimos Ló escolhendo o caminho que parecia mais bonito e verde, mas que levava para Sodoma. E vimos Abraão recusando a riqueza do rei de Sodoma para depender só de Deus. Eu quero deixar uma pergunta difícil para você responder aqui nos comentários. Na história da mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada porque tocou com fé, enquanto a multidão apenas esbarrava nele. Na sua vida hoje, você sente que está tocando em Jesus com fé ou apenas esbarrando nele na correria do dia a dia? Seja sincero. Deixe sua resposta aqui embaixo. Amanhã, dia 8, a aliança de sangue e a missão dos 12 apóstolos. Te espero aqui.